Vocês achavam mesmo que a humilhação do Bolsonaro com o Javier Milei havia acabado? É claro que não. Porque depois que o Milei assumiu a presidência, ele vai começar agora a ferrar o Bolsonaro. E como? Porque o Milei se rendeu ao Lula. Não tem jeito, logo que Milei assumiu a cadeira de presidente da Argentina, ele já começou a adotar medidas simplesmente draconianas que vão arrebentar com os aposentados e com a população mais pobre. Então Milei vai se render ao Lula, na verdade já está rendido ao Lula porque ele vai precisar do Lula para governar. A Argentina sem o Brasil não vai virar nada e o Brasil precisa ajudar a Argentina. Tanto que Milei já quer a participação do Mercosul no acordo da União Europeia. O que você acha disso? Esse gesto do Milei ao Lula é mais uma derrota para o Bolsonaro? Toda essa viagem do Bolsonaro para a Argentina foi um verdadeiro fiasco? Se você concorda que foi um fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. Para vocês terem uma ideia, logo que o Milei assumiu a presidência da República, ele cortou a quantidade de ministérios, passando de 18 para 9 ministérios. A gente sabe que isso não influencia em absolutamente nada em termos de custos. É algo mais simbólico, uma política, uma ação inócua. Depois ele acabou fazendo ali uma medida para favorecer a irmã dele. Mas isso foi só o começo. Ele começou a reduzir a quantidade de funcionários públicos. Ele está reduzindo a quantidade dos investimentos públicos nas províncias, vai cortar investimentos em infraestrutura pública e ele vai simplesmente paralisar o país. Porque além dele ter feito esses cortes em investimentos, o que o Milei começou a fazer? Começou a cortar subsídios para os alimentos. Então o preço dos alimentos na Argentina aumentou de um dia para o outro no supermercado. E claro que os mais afetados são os aposentados e a classe média da Argentina. Ou seja, no curto prazo, o Milei vai jogar o país para um desespero econômico simplesmente absurdo. Não vai ser possível a Argentina, no curto prazo, ter uma melhora. O país vai ficar passando por um momento muito difícil. Qual seria o impacto disso para o Bolsonaro? Diretamente, zero, mas indiretamente, muito. Por que diretamente zero? O Bolsonaro ele se atrelou ao Milei, Josias de Souza falou isso, disse que não, o Bolsonaro junto com o Milei, se o Milei fizer um governo ruim, isso vai afetar o Bolsonaro? Não vai. Bolsonarista não se preocupa com o Milei, bolsonarista não se preocupa com política externa. O objetivo dos bolsonaristas com o Javier Milei era tirar foto. E a derrota aconteceu porque Bolsonaro foi barrado, o encontro foi constrangedor. Isso não afeta em absolutamente nada a visão ou derrota ou vitória dos bolsonaristas ou de Bolsonaro com Milei. Mas aí que está o problema. A Argentina vai entrar num buraco econômico que o Brasil vai precisar ajudar. E não vai ter jeito. A realidade da Argentina vai destruir completamente o sonho de Bolsonaro de que Milei iria praticamente cortar relações com Lula. Não tem jeito. Porque quem tem estrutura hoje para ajudar a Argentina é o Brasil. Então Milei vai se render ao Lula, vai chamar o Lula para ajudar na reconstrução da economia argentina e o Brasil precisa fazer isso. A Argentina é um país extremamente dependente do Estado, mais do que o Brasil. Se você corta subsídio de comida, se você corta investimento, você paralisa o país. Só que o Brasil também precisa da Argentina porque a Argentina é um grande parceiro comercial. Então nós não podemos permitir que os nossos vizinhos acabem indo para o abismo. Eles vão precisar do Brasil da mesma forma que nós precisamos deles. Mas eles precisam muito mais de nós e não vai dar para o Milei ficar longe do Lula. Ele vai ter que se render ao Lula como já está rendendo. E se nós achamos que não vamos fazer os investimentos na Argentina, esse é o momento. O momento, inclusive, de financiar obras de infraestrutura. Já que a Argentina não vai investir, o Brasil tem que investir, por exemplo, naquele gasoduto que vai fazer o transporte de gás, algo importante para baratear custos, facilitando assim o comércio entre os dois países dessa matéria-prima que é essencial. Então nós vamos ter que ajudar. Por quê? Porque o Brasil vai precisar manter a Argentina, que é o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás somente da China e dos Estados Unidos, ativo, porque problemas lá afetam a nossa economia. Não dá para os bolsonaristas quererem ficar criticando como criticaram o Haddad naquela sabatina que ele teve no Congresso, falando, nós temos que nos unir aos Estados Unidos e não à Argentina. Não dá. A Argentina é um parceiro estratégico. Tanto que o Milei
com a sua chanceler, eu até anotei o nome dela aqui, a Diana Mondino, ela quer também que o Brasil consiga fechar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso foi um recuo do Javier Milei, porque durante toda a campanha ele menosprezou o Mercosul, ele dizia que não iria fazer parte do Mercosul, ele iria sair, mas agora a realidade se impôs. Quanto mais blocos, quanto mais parceiros a Argentina tiver, melhores são as chances para ela conseguir sair dessa crise econômica, que vai ser uma crise pesadíssima. O chanceler Mauro Vieira já conversou, falou, deu algumas explicações para o Guilherme Amado, que trouxe essa informação para nós a respeito do Mercosul, que a bola agora está com a Argentina. A Argentina precisa montar a sua equipe e ir para a negociação com o bloco para podermos formalizar esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que estava praticamente morto, mas Lula sempre acreditou nele, acreditando que poderia ter uma reviravolta e, principalmente, a oposição da França talvez não tenha força para barrar esse acordo. O Brasil continua negociando, é o chefe das negociações e esse acordo, com o apoio da Argentina, tem tudo para sair e a Argentina precisa desse acordo. Falando sobre o encontro inevitável que deve ocorrer entre Milei e Lula, quando isso vai acontecer? Muito em breve, mas não há previsões. De acordo com Robson Bonin, da revista Veja, as diplomacias estão conversando. Está havendo uma troca de ideias, a burocracia está avançando, mas segundo Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, não há nenhuma ansiedade para que esse encontro possa finalmente ocorrer. Mas vai ter que ocorrer mais cedo ou mais tarde. E quando Milei se apresentar para Lula e Lula se apresentar para Milei e eles apertarem as mãos, aí Bolsonaro vai ter um enorme, mas assim, um enorme piripaque. Porque não tem jeito. Milei vai ter que se render a Lula, até porque a economia brasileira está apresentando patamares, indicadores de otimismo. Se no início do ano havia uma desconfiança com o Fernando Haddad, o Haddad está calando a boca de todo mundo que duvidou dele. Nós nunca duvidamos aqui. Ah, mas a inflação aumentou um pouquinho agora no fim do ano, mas vai encerrar o ano dentro do teto da meta, que ninguém acreditava que fosse acontecer. O dólar caiu, a bolsa subiu, os juros caíram, o consumo aumentou. Então Haddad estabilizou a economia brasileira, tornando assim muito mais propensa para uma ajuda argentina que Milei vai precisar. E todas essas vitórias de Fernando Haddad foram obtidas junto com Lula à base de muito suor e muita dificuldade. O PT reclama que o governo ficou fazendo muitas alianças com o Centrão, mas não havia possibilidade. Para que essas medidas econômicas fossem aprovadas, para que essas medidas econômicas que promovem mudanças estruturais na nossa economia fossem conquistadas, muita negociação era necessária. E Haddad e Lula conseguiram. Mas à base de muita luta, à base de muito esforço, à base de muito suor. Está sendo difícil, mas uma luz no fim do túnel começa a ficar cada vez maior. Problema da Argentina, que não tem Fernando Haddad como seu ministro da Economia. Mas sorte deles, que o Brasil